Mais uma vez, pessoal, muito boa tarde. Que todos sejam muito bem-vindos a este webinar. Quero falar com vocês que, caso tenham dúvidas, pode comentar aqui no vídeo, que eu vou ficar de olho no celular e tentar responder na medida do possível. Eu vou parar algumas vezes o vídeo para poder olhar se tem dúvidas. Tudo bem? Hoje nós vamos falar do Composer, que é uma ferramenta sensacional do SolidWorks, que usa os dados 3D para criar conteúdo gráfico dinâmico que retrate de forma clara e eficiente os projetos. Esses conteúdos podem ser instruções de montagem, manuais de produto, materiais de treinamento e material de marketing promocional. Tudo isso com a ampla gama de comunicações técnicas. E eu tenho certeza que a sua empresa investe uma parcela relativamente alta de tempo e dinheiro no desenvolvimento dos produtos, e vocês querem que esses produtos sejam montados, desmontados, que a manutenção deles sejam feitos da melhor forma possível, da maneira correta e no menor tempo possível. E isso o SolidWorks Composer nos permite. E todos esses manuais pode ser feito paralelamente ao desenvolvimento do produto, pois o Composer é altamente associativo com o CAD 3D. Então, qualquer alteração no projeto, qualquer revisão que tenha no projeto, essa alteração pode ser mudada automaticamente no Composer. Isso você vai ganhar na diminuição do tempo de projeto e, consequentemente, você vai aumentar a sua produtividade. Vocês podem perceber aqui na tela de vocês que o Composer tem uma interface simples e intuitiva e pode ser usado por profissionais que não tenham conhecimento técnico nem do CAD 3D. Tudo bem? Eu vou começar aqui mostrando algumas ferramentas do Composer. Aqui na aba Home, temos aqui a animação, que é o assunto principal do webinar de hoje. Nós temos aqui algumas técnicas de ilustração. Nós clicamos aqui e aqui nós podemos, por exemplo, pegar um componente específico que queiramos mostrar e aí criar uma ilustração dele. Aqui. Pode ser do jeito que está aí, em preto e branco ou nas cores. E aí fica a critério de vocês. Vocês podem editar. Deixa eu apagar aqui, delete, para continuar. Temos aqui a imagem de alta resolução. Deixa eu só... Que aqui você pode tirar um print daqui do seu produto com alta resolução. Por exemplo, desse modelo aqui. Você pode salvar no seu computador aqui um print desse modelo, dessa montagem. Nós temos aqui, podemos ver, trocar a visibilidade do componente, podemos esconder ou deixar apenas aqui os traços, se vocês conseguirem ver os traços aqui, e mostrar toda a geometria do jeito que nós estávamos, né? Vou ver aqui. Pronto. Tem a ferramenta Digger, que eu vou mostrar mais na frente para vocês. E aqui nós temos o alinhamento da câmera, que são posições pré-determinadas já no Composer, que você pode alterar aqui. Temos aqui para você movimentar com essa ferramenta, botão esquerdo do mouse, você muda no plano. Aqui você consegue também rotacionar a peça. Aqui é com o botão do meio do mouse. E aqui essa ferramenta. Com o botão esquerdo do mouse ela aproxima aonde você direcionar. E com o botão direito ela afasta. Aqui na aba Render, vou fechar aqui o workshop. Nós podemos mudar aqui a ilustração. E aí depende qual é o projeto que você está fazendo, o que você pretende montar. Tudo bem? E aí tem várias opções que você pode colocar o seu projeto. Nós temos aqui as luzes, né? Que também altera aí na ilustração.
Temos aqui algumas opções de botar sombra, fazer aparecer a sombra dos componentes. E aí envolve a peça. E aqui envolve o grounding, que pode ser a sombra da peça no chão, como o espelhamento dela. Vocês podem observar que aqui está espelhado. E a sombra. Tudo bem? Aqui nós temos mais opções de edição, como criação aqui de linhas, de círculos, tudo isso para poder mostrar da melhor maneira possível, para ser criativo na confecção dos manuais. Podemos colocar setas, uma seta circular ali, que nós também podemos perceber. Vou dar um Ctrl Z para tirar essas edições, mas vocês podem ver que o Composer traz muitas ferramentas que agregam valor nos seus manuais. Aqui nós podemos colocar a imagem 2D, que pode ser a logo da sua empresa, que pode estar nos manuais e tudo. Aqui são caminhos que vocês vão ver mais na frente quando nós estivermos fazendo a animação. Aqui também a legenda. Aqui são dimensões que vocês também conseguem colocar aqui no modelo. Aqui refere a localização dos componentes no plano. Tudo isso aqui a gente vai usar para transladar, rotacionar componentes. Mais na frente vocês vão ver como é que funciona. A geometria, vocês podem colocar geometrias aqui. Escolhe aqui o diâmetro e após isso o comprimento. Workshop, nós podemos colocar também lista de materiais. Aqui essas duas opções nós já vimos. E aqui o vídeo, que nós vamos exportar o vídeo quando estiver feito na opção vídeo. Um window, você pode escolher aqui para trabalhar em full screen e ir colocando da maneira que você precisar as opções. Como está aqui, elas ficam todas aqui, a tela fica um pouco pequena, muita gente não gosta de trabalhar assim, eu particularmente não gosto, então eu prefiro full screen, daqui a pouco nós vamos trabalhar assim. Então aqui em views nós temos as vistas, que você pode mudar conforme desejar. Deixa eu mudar aqui a câmera. Então, por exemplo, nós criamos uma nova e ela vai ter esse modelo. Isso aqui começa, por exemplo, a criação de manuais, de instrução de montagem, de materiais de treinamento, porque cada vista dessa aqui você pode acrescentar ferramentas que tem aqui. E a partir daí, no PDF, cada vista vai ser diferente. E aí vai mudando no PDF. O PDF pode ser dinâmico, como eu falei, o conteúdo gráfico dinâmico pode ser estático também, porque para impressão tem que ser estático. E aí fica livre aí a criatividade de quem estiver usando o Composer. Que mais uma vez, o operador não precisa ter conhecimento técnico nem do CAD 3D. É simples de ser usado o Composer. Eu escolhi essa vista aqui, com Delete nós escolhemos e ficamos apenas com a primeira. Aqui temos a árvore de colaboração, quando nós colocamos aqui anotações, chamadas, caminhos, a imagem, tudo isso que estiver aqui na vista, ele vem para aqui onde nós podemos editar. E aqui é a árvore de montagem. Pode ver que aqui nós temos a árvore aqui da montagem, 3 submontagens. Que nós vamos trabalhar apenas com essa submontagem para que o vídeo não fique muito longo. Então, sem mais delongas, nós vamos começar aqui a ativar a animação. Nós hoje vamos fazer um pequeno vídeo mostrando, desmontando essa submontagem aqui, como desmontar ela, quais seriam os passos. Então nós ativamos ela e então está ativo o modo montagem. A timeline aqui ficou ativa. Daí nós colocamos uma vista aqui. E aí temos os 3 componentes aqui, os 3 submontagens. Então aqui na árvore de montagem a gente seleciona apenas o que nós queremos trabalhar, que seria esse aqui. Vou tirar aqui o render. Então vamos trabalhar aqui com a tela cheia, que fica de melhor visualização para todos. E é melhor de trabalhar também. E a nossa timeline fica aqui, ela se auto-recontrai. E aqui nós, nessa parte aqui da aba do Windows, nós selecionamos apenas o que nós vamos trabalhar. Por exemplo, agora em propriedades. Selecionamos, vai aparecer aqui a caixa de propriedades.
Nós clicamos aqui na Viewport, então nós temos todo o controle das propriedades da Viewport, que nós podemos alterar aqui as luzes, como já mostrei aqui, é a mesma propriedade. Aqui também, se selecionarmos, aqui também está selecionado, então são as propriedades da Viewport. E nós vamos começar alterando a cor, nós vamos trabalhar com branco, mas para não ficar tão branco, nós vamos colocar na parte superior um azul claro. Aqui nós temos o controle do zoom, que pode ser feito pelo mouse, pela bolinha aqui do mouse, aproximar ou afastar, ou também pelo zoom daqui. E aí nós colocamos aqui, quanto menor, mais perto. Essa foi as propriedades. E aí, se você clicar em um componente, vai aparecer as propriedades do componente. Tudo bem? A cor é vermelho, você pode alterar a cor para verde se quiser, ou qualquer outra cor que fique claro a ilustração. Vamos deixar vermelho. A opacidade também do componente. Tudo isso você pode alterar aqui nas propriedades dele. Então nós vimos aqui as propriedades. E então aqui na nossa timeline, o nosso norte aqui, que indica onde nós estamos efetuando a configuração, é essa linha vertical azul. Por exemplo, nós alteramos aqui as cores do motor. Pode ver que ficou aqui em propriedade vermelho no material, e a opacidade ali também, a opacidade também eu alterei, então ele já configurou aqui, porque a linha azul estava no ponto 0. Por exemplo, no ponto 1, eu venho aqui em Home, vou pegar uma configuração de câmera aqui já pré-determinada e quero que ele esteja assim. Então eu trouxe aqui minha linha azul ponto 1, e aí nós temos essa ferramenta aqui, que é uma câmera que vai setar a posição. Então, a primeira vez que setamos, ela faz aqui uma aproximação até essa primeira posição, que é para dar um efeito, né, de chegada. O Composer faz isso de início, você pode excluir e setar a posição para que fique estático, mas nós vamos deixar assim, tudo bem? Então, do ponto 0 ao ponto 1, o Composer vai fazer essa movimentação. E aí, cada posição que quisermos, nós temos que setar aqui nessa ferramenta. Por exemplo, nós vamos aproximar, ficar um pouco milésimo de segundo aqui e setar novamente. Então ela vem até o 1, fica um pouco, e aí até o ponto 2 nós vamos configurar uma nova ferramenta, uma nova posição aqui. Pronto. Essa posição vou aproximar um pouco mais aqui, pode ser com o mouse ou com a propriedade do foco ali, eu já mostrei. Deixa eu mostrar mais uma vez. Você vem em propriedade, clica aqui na Viewport e aqui você pode aproximar ou afastar, tendo maior controle do que no mouse. Aqui no ponto 2 nós setamos essa Viewport. Vou afastar um pouco mais, para que não fique tão perto, que nós vamos transladar ali o material. Deixa 35. Ótimo. Então, nós vamos setar mais uma vez, porque está setada a configuração antiga. Setamos mais uma vez, então a movimentação vai ser essa. E aí, quão rápida é a movimentação é quão perto estão essas câmeras. Por exemplo, o tempo está esse aqui. Para não ficar muito rápido para quem estiver assistindo, a gente vai selecionar todas e arrastar, por exemplo, ponto 2, depois para o ponto 4. Você tem total controle sobre isso aqui, sobre a linha do tempo. Você coloca aqui onde quiser, mesmo depois de ter setado no ponto 1, você pode arrastar para qualquer ponto. Então nós temos esse tempo aqui de movimentação que fica bom para o visualizador. Então nós setamos a posição e a partir daqui nós vamos, por exemplo, começar a desmontar esses componentes. Então no ponto 4,5 mais ou menos, nós vamos selecionar o que a gente quer desmontar primeiro. Aqui nós vamos desmontar o motor e os 4 parafusos dele.
Então nós vemos aqui em Windows, pegamos a árvore de montagem para selecionar o motor. Aqui nós temos todos os componentes dessa submontagem. Então nós vemos em motor, selecionamos o motor e também os 4 parafusos. Como estão distantes aqui, você segura o Ctrl e vai clicando, segurando o Ctrl para selecionar, junto com o motor, os 4 parafusos. Vem aqui na timeline, na linha do tempo, e você seta com essa ferramenta aqui a posição. Então, no início, já é setada aqui a localização de todos os componentes. Então, do 0 até o 4,5, eles vão estar todos nessa posição. E aí você selecionou o motor e os parafusos, que no ponto 6 você quer que esteja em outra posição. Então, você, com os componentes selecionados, você vem aqui, transforma, e aqui você tem várias opções de mudar. Por exemplo, você pode ser de maneira linear. Para usar essa ferramenta, você tem que selecionar um ponto fixo, que é a última peça selecionada, que aqui nós vamos selecionar esse suporte. Então, selecionamos, acionamos a linear, e, por exemplo, é só pegar, arrastar, que vai ser linearmente. Vou estourar padrão. Pode ser de forma explodindo aqui. Pode ser de forma cilíndrica. Ali é de forma esférica, aqui é de forma cilíndrica. Mas o que nós vamos fazer agora é só transladar. Então, basta selecionar apenas os componentes e clicar em transladar. A gente também pode rotacionar. Dá uma opção aqui de rotacionar. Mas o interessante que nós vamos fazer é transladar. Então, nós vamos puxar o motor até aqui. Então, nesse ponto, o motor e os parafusos vão estar nessa posição. E nesse intervalo ele vai fazer o movimento. Ou seja, até o 4,5 ele vai estar nessa posição. E entre o 4,5 e o 6 ele vai estar indo para aquela posição. Só que eu quero também afastar os parafusos. Então, no ponto 6, como foi feito, eu vou tirar o motor da seleção, clico em Ctrl e no motor e vai estar selecionado apenas os parafusos. E aí eu translado ele mais para trás para ficar de melhor visualização. Então nós temos agora o motor e os parafusos sendo transladados nessa parte da linha do tempo. É interessante também mostrar o caminho. Então nós tiramos aqui, nós vemos aqui nessa opção aqui autor e vamos criar um caminho associado com animação. Então foi feito o caminho. Então vai estar associado. Nós podemos também, como todas as partes aqui, qualquer coisa, alterar essas propriedades. Então nós vamos alterar agora. Nós vamos aqui esconder essa árvore aqui. Selecionar em Windows a árvore de colaboração, como eu falei para vocês. O que a gente acrescenta aqui de anotação, de caminho, de imagem, a gente pode selecionar aqui. Ou aqui também. Você clica o primeiro, aperta Shift e segura e clica no último, que aí vai selecionar todos. E aí você já pode vir aqui em propriedades, vai aparecer aqui a tabela de propriedades. Aí você também consegue alterar. Essa opção aqui vai deixar visível os caminhos que estão atrás dos corpos, ou seja, vai ficar visível esse caminho lá de trás. Então nós não vamos selecionar essa opção, a gente quer que o que está atrás de algum corpo não apareça. Então nós vamos tirar. Temos aqui a espessura, nós vamos colocar metade, está muito espessa essa linha. A cor, nós vamos colocar cinza. E aqui você pode alterar também o tipo de linha que está sendo. Aqui é o tamanho dos pontos, o ponto inicial e o ponto final. Nós também vamos diminuir, colocar 1. E aí nós configuramos o nosso caminho ali
Então tá aqui. E aí a gente já pode ver como é que tá ficando o vídeo aqui em animar. Nós podemos ver como é que tá. Então até agora o vídeo está aqui. E aí a gente também, que é interessante para a sua empresa, colocar a logo dela. Aqui em autor também tem aqui a imagem 2D. A imagem 3D ela não vai ficar fixa em um ponto. Vai se comportar, por exemplo, igual a peça. Se você girar aqui, a imagem também vai ficar girando. Então, depende muito do seu intuito, do que você quer fazer com a imagem. Nesse caso, como é a logo, a gente vai usar o 2D. E aí ele vai pegar uma imagem genérica, só um minuto, porque aqui acho que vocês não vão conseguir ver por causa da minha câmera, webcam. Então vou colocar na parte de cima. Então ele vai pegar uma imagem genérica. E aí nós vamos aqui em Windows, nós vamos nas propriedades, aqui está a propriedade da imagem. E o que é que nós vamos fazer? Nós vamos num caminho dele aqui, onde ele buscou essa imagem, e nós vamos buscar a nossa imagem que queremos que ficamos ali. Então é a imagem aqui da 4i, e aqui está. Aqui você pode alterar outras propriedades, por exemplo, a posição dela. Se eu quiser aqui, direita ou esquerda, aqui é na vertical, tá 7, vou botar 10 aqui, você vê que alterou a posição. E aqui é o tamanho, vou colocar 30 e 30 para ficar quadrado. E aqui você posiciona, você consegue arrastar aqui para onde você quer que ela fique. Aqui está com sombra, você pode também desabilitar a sombra e ficar desse jeito aqui, ou com a sombra. E é importante dizer, eu coloquei no ponto zero, então ela vai aparecer no ponto zero e até onde eu quiser que ela se esconda ou não. Nesse caso ela vai ficar o vídeo todo porque é uma logo, mas por exemplo, se eu boto no ponto 3 aqui, uma imagem que seja, ela vai aparecer a partir desse ponto 3. Vocês puderem ver aqui, que ela aparece aqui justamente porque, como eu falei, o norte da edição, essa linha vertical é azul. Então nós vamos apagar aqui a imagem, selecionar ela, botão o delete, e nós apagamos a imagem. E aí também as configurações aqui da linha do tempo foram apagadas e nós temos a nossa logo aí. Bom, nós aqui transladamos e nós queremos dizer quais são esses componentes, ou colocar uma tag, ou o número de desenho, o que for necessário. Então nós vemos aqui, deixa eu só tirar aqui a propriedade, em autor, legenda aqui, e aí nós clicamos aqui a legenda para que fique, por exemplo, no parafuso. E aí ele já reconhece o nome da peça, o nome que a peça foi salvo. Como aqui é do toolbox, foi salvo desse jeito aqui, com esse nome. E aqui o motor foi salvo desse jeito. E aí com S que nós saímos da ferramenta, que você pode ainda arrastar, posicionar. E também você pode editar esse nome. Por exemplo, nós não queremos que fique com esse nome, você pode colocar a especificação do parafuso. Então nós clicamos uma vez e depois clicamos novamente. E com Ctrl A, Ctrl mais A, você seleciona tudo e aí você escreve o que for necessário. Pode ser uma tag, pode ser, né, a especificação do parafuso. Então, parafuso e do motor também. Nós vamos alterar aqui. Ctrl mais A, motor. Escrevemos. Também é possível alterar as propriedades. Selecione um, segura o Ctrl e clica no outro, e aí você vai selecionar os dois. Em Windows, mais uma vez, como a gente está em full screen, nós temos que selecionar o que, é que a gente quer que apareça aqui. Então, Windows, propriedades, é o que nós vamos mexer agora. Nós podemos mudar a cor do texto, o tamanho do texto, que eu vou colocar maior. Aqui, a forma da borda ali, se é retângulo, se é circular. A cor,
colocar um amarelo mais vivo do que estava, né? Aqui a linha de chamada aqui, nós podemos colocar de várias formas, aí fica a critério. Vou deixar do jeito que estava. Aqui a linha da borda, eu vou diminuir um pouco. Então nós alteramos as propriedades aqui. E aqui ele vai, como eu disse, vou repetir novamente. O nosso norte é a linha vertical azul. Então eu alterei as propriedades no segundo set. No segundo set. Só que ela começa a aparecer antes. Então o que é que acontece? Ele começa a aparecer da forma normal. E no segundo set ela muda porque eu alterei essa configuração. Então nós mudamos a posição para quando ela começa a aparecer a localização e as propriedades. Se você puxar aqui, está aqui propriedades. Você também coloca aqui. E aí você vai ter ela aparecendo do jeito que você colocou de propriedades. E aí a gente vai usar uma nova ferramenta agora, que no ponto 10 nós queremos que ela desapareça, se esconda. E aí tem essa propriedade efeito que serve para legenda, para caminho e também para componentes. Nós temos aqui para aparecer, mas já é automático que é aqui. E nós temos aqui desaparecer. Então, no ponto 7, um pouco antes, ela aparece e no ponto 10 ela desaparece. E aí é criado a animação. Então, ela desapareceu no ponto 11. Nós vamos setar novamente a câmera, porque nós não alteramos a posição. Então, ela veio daqui do ponto 4 até o ponto 7, até o ponto 11, sem alterar a posição. Está um pouco para cá. No ponto 13, eu vou mudar um pouco a posição, justamente porque agora eu vou transladar o acoplamento e o eixo. Então, nós temos que ter um pouco de espaço aqui. Então, seguro, você pode vir aqui em Home, selecionar essa ferramenta e arrastar. Ou o atalho Ctrl mais o botão do meio do mouse, clicar e segurar os dois. E aí você vai ter aquela opção selecionada. E aí você pode arrastar, por exemplo, para aqui ou para qualquer lugar. E aí você tem que setar essa posição. Então, nesses 2 segundos aqui, ela vai estar fazendo alteração de posição. E aqui, mais ou menos no 13,5, nós vamos fazer o que nós já fizemos aqui com o motor e os parafusos. Nós vamos em Windows para que apareça a tabela aqui dos componentes. Nós temos aqui o Windows e árvore de montagem. E aqui nos componentes, vamos pegar o acoplamento e o eixo. E aí nós vamos setar essa posição inicial. Lembre-se sempre de setar a posição inicial, porque se você não setar a posição inicial, setar apenas a final, fazendo a translação, a linha do tempo vai entender que a posição inicial é essa. Então, a partir desse momento, ela vai começar a se transladar até a posição final. Então, por isso que nós setamos a posição inicial, que é aqui, ou seja, nesse intervalo aqui de tempo, do 0 até o 13,5, ela vai estar nessa posição. E só vai começar a se mover a partir do 13,5 até o 16, por exemplo. E aí nós vamos selecionar apenas o eixo, porque é o que tem o maior deslocamento aí. Então nós vamos selecionar apenas o eixo, cliquei no eixo. E aí nós vemos aqui em Transform, transladar aqui. E aí nós puxamos para onde ele fique todo visível. E aí nós clicamos agora no acoplador aqui e observe que a ferramenta já está selecionada. E aí no mesmo ponto eu quero que ele fique aqui. Porque caso eu selecione os dois, eu vou ter um sistema de coordenadas só. Então o deslocamento será igual. Mas isso não é interessante nesse caso, já que o deslocamento é diferente. Então nós visualizamos aqui mais uma vez. Vou tirar aqui. Visualizando aqui mais uma vez. Ele vai fazer esse caminho nesse tempo aqui.
E aqui no 17, como feito já anteriormente, nós vamos colocar legendas. Então, preste atenção, nós temos que vir aqui em autor, selecionar a legenda, clicar na peça de interesse, ele já vai reconhecer ali o nome. E aí clica na posição que você quiser. A ferramenta ainda continua selecionada, você vem aqui no outro componente, clica e aí arrasta para a posição de interesse, clica e aí você pode tirar a seleção com o ESC ou clicando aqui na ferramenta. Mais uma vez, nós podemos alterar aqui o nome. Clique uma vez, depois clique novamente, pausadamente, não clique duas vezes rápido, senão ela vai aproximar a legenda. Clique uma vez, novamente aqui, clique uma vez, espera um pouquinho, clique outra vez. Vai aparecer aí as Ctrl mais A, seleciona tudo, coloca aqui eixo, ou uma tag, ou um número de desenho, o que você estiver mostrando ou fazendo. Ctrl mais A. E novamente nós selecionamos uma clicando, depois segura Ctrl mais um clique no próximo. E aí nós podemos editar o window, propriedades, que é o que é de interesse. Nós alteramos aqui a fonte, o tamanho da fonte, a cor. E aí eu vou alterar também aqui o ataque, né? A linha de ataque para que fique diferente, para vocês verem como é que fica. E pronto, vou alterar só isso aqui. Observe que a borda ficou mais visível do que na outra, porque a gente não diminuiu dessa vez. E aqui na linha do tempo já foi feita a propriedade aqui. Mais uma vez, a gente precisa arrastar para que fique as propriedades junto quando ela começa a aparecer. No 20 aqui nós vamos ter o efeito e aí precisa estar selecionada. Quando não está selecionada, não vai aparecer aqui. Justamente porque não tem nenhum ou componente ou caminho ou legenda selecionada. Então é preciso que estejam selecionados. Se você só selecionar apenas uma legenda vai desaparecer. A outra vai continuar até o fim do vídeo ou quando você quiser que ela desapareça. Nosso interesse é que as duas desapareçam, então nós vamos aqui e fazemos. Pronto. No 21 nós vamos setar novamente a câmera aqui, justamente porque nós mostramos até aqui essa posição. E no 24 aqui eu vou dar um espaço maior para que fique mais lento a transição. Nós vamos alterar aqui. Deixa eu ver. Pronto. A posição mais uma vez. Deixa eu... Pronto. Com o botão do mouse que eu já falei, o central rotacionando, você pode afastar ou aproximar. E segurando o Ctrl mais clicando no botão do mouse, você tem a opção de transladar ele aqui no plano. Nosso interesse é esse. E aqui nós vamos setar essa posição. Então ele fará esse deslocamento aqui. E aqui para que... O que nós vamos fazer aqui é mostrar mais uma ferramenta aqui que vai servir também, como eu falei, para os componentes. É que neste momento nós vamos desaparecer com alguns componentes que nós já transladamos para melhor mostrar os outros. Então nós vemos aqui na árvore de montagem, selecionamos todos os componentes aqui que nós transladamos, inclusive aqui os parafusos, e mais uma vez eu cliquei no motor, selecionou, segurei o Ctrl e fui selecionando os outros componentes. Temos que também selecionar o caminho aqui
Então, na árvore de colaboração, o caminho, e com o Ctrl segurado, nós vamos selecionar. Aqui na timeline, nós vamos dizer, aqui em efeito, que isso aqui vai desaparecer. Então, vai ficar até aqui e aqui ela vai desaparecer. Então, nós podemos já ver como é que está aqui o vídeo em animar. Deixa eu vir o Windows e tirar aqui, para ficar melhor visível para vocês. Como é que está até agora o nosso vídeo. Os outros componentes vão ser a mesma, do jeito que foi até agora, apesar de ter muitas outras ferramentas que a gente pode usar, mas o tempo você pode ver que já passou bastante do nosso tempo. Então, eu usei algumas poucas ferramentas, mas eu já tenho um arquivo aqui já preparado, porque eu sabia que ia demorar um pouco. E foi até uma peça pequena, mas a edição é isso mesmo. Então eu vou abrir um novo aqui, porque o mancal aqui, os parafusos e o suporte vai ser do mesmo jeito que nós fizemos aqui. Deixa eu só abrir aqui uma nova ferramenta, um novo arquivo. E aí nós abrimos aqui, como nós temos que fazer, é ativar o modo animação. Sempre nós temos que ativar o modo animação. Vou subir aqui apenas a imagem da logo, que nesse está cá embaixo. E deixar em full aqui também. Pronto. Está cá embaixo. Mas observe que o caminho foi feito igualmente. Do jeito que nós estamos fazendo. Aqui eu fiz desaparecer com os componentes. Vocês podem observar. CT a posição, depois uma posição de translação aí, para aproximar, para ficar melhor visível. E aí CT novamente a câmera. E aí fiz aqui CT o posicionamento inicial. E aí onde ele deveria estar, o posicionamento final, e ele fez aqui. Editei aqui a linha, o caminho. Como vocês podem observar que está cinza e mais fina. E aqui coloquei as legendas, como a gente já fez. Lembrando, deixa eu afastar aqui. E aqui em autor a gente consegue colocar o caminho. Tem que selecionar os parafusos para você colocar o caminho. E aqui na legenda basta selecionar a legenda e clicar numa peça, num componente e arrastar e clicar na posição que seja desejado. Depois você pode alterar as configurações, lembrando que de arrastar aqui para quando ele inicia, começa a aparecer. Aqui com as legendas selecionadas, nós escondemos com a ferramenta Efeitos, tem que estar selecionado também. E aqui nesse efeito também tem outra ferramenta que eu posso mostrar aqui para vocês. Pronto. Aqui, se nós viermos aqui na árvore de montagem, aqui nos componentes, esses parafusos aqui finais, ou em outro componente, ele pode ter um efeito aqui de hotspot. E vai dar esse efeito, deixa eu só arrastar aqui. Observe o efeito aqui no parafuso, que também pode ser feito para chamar atenção para algum componente. Então o parafuso aqui piscou, que aí chama atenção caso você queira mostrar algum componente. E aqui a outra ferramenta que eu queria mostrar para vocês é que essas duas peças aqui são ocas, são vazadas aqui. Então nós temos uma ferramenta que eu falei no início, que é o Digger, que ela possui várias configurações. Então tem a configuração aqui de esconder por camada, pode esconder tudo, ou por camada, caso você queira mostrar algo que está atrás de uma peça ou de uma parede, algo do tipo. Tem a opção raio-x, que ele esconde
mas ainda mostra as linhas aqui, como vocês podem perceber aqui, que ainda tem a linha aqui desse trilho. Por exemplo, você quer mostrar um rotor dentro de uma bomba, você faz esse raio-x, ele vai deixar a linha do casco e vai mostrar o componente na cor real dentro da bomba. Então a gente consegue perceber que tem um casco ali, ele está mostrando o rotor. Tem aqui o corte, que é o que vai interessar para a gente agora. Também tem a lupa, caso você queira aproximar ou afastar. Aqui o corte, nós vamos selecionar aqui. E aqui você consegue fazer a mudança de aproximação. Essa ferramenta aqui. Então aqui você faz toda a configuração, tanto ali para aparecer, para começar a cortar, para a lupa e para o raio-x, toda essa configuração aqui nessa peça. Então nós podemos fazer um corte aqui. Um corte que dá para ver ali que é vazado e aqui tem uns furos passantes, né? E aqui você pode dizer o raio do digger. Por exemplo, colocar aqui. E aí na linha do tempo, onde você quiser que ele comece a aparecer, você vem aqui e seta a ferramenta dele aqui, que é o digger. Aqui ele aparece e onde você quiser que ele desapareça, você tira a ferramenta e seta mais uma vez. Então nós temos que ele aparece e mostra ali, eu fiz também a legenda, depois aparece e aí mostra a peça e acaba. Essa foi a pequena animação que a gente fez aqui. Para agora exportar, nós vamos em Workshop e aqui tem um vídeo. No vídeo vai aparecer isso aqui, você pode editar aqui a resolução que você queira e clique em salvar vídeo, que ele vai fazer toda aí a conversão, vai rodar esse vídeo aí, vai demorar uns 2 minutos mais ou menos para rodar. Eu já salvei ele, então eu já tenho aqui. Então vou abrir para vocês. Tem a opção também aqui, deixa eu mostrar um pouco. Com a opção aqui que eu não coloquei no vídeo, mas essa opção que a gente conversou no início, de alguns efeitos que ficam aqui. Então vou deixar aqui, vou rodar só um pouco aqui. Você vê que tem um efeito de espelho aqui, você poderia colocar sombra, sombra dos componentes. Então tem esse efeito que você pode fazer no vídeo. Então deixa eu só rodar o vídeo que já exportei. E aí fica aqui que agrega muito valor para as suas entregas, para os seus projetos. Você pode fazer esse vídeo antes de ter um protótipo, então você pode ir no cliente e causar uma boa primeira experiência com o cliente. Você já tem um produto mostrando, desmontando, montando manuais sem você ter nenhum protótipo e ainda no andamento do projeto, justamente porque o Composer ele é totalmente associativo com o CAD 3D, como eu já falei. Então, qualquer alteração aqui no projeto, o cliente não gostou de uma coisa, o cliente quer que mude alguma coisa, você muda lá no CAD 3D, você atualiza no Composer e a peça vai mudar. Se você tirar qualquer parte aqui dessa peça e atualizar, o vídeo ali na linha do tempo vai continuar o mesmo, você só precisa exportar um novo vídeo, porque ele é totalmente associativo, então você vai ganhar na redução do tempo de projeto e aumento da sua produtividade. Então, falar mais uma vez para vocês que o SolidWorks Composer é uma ferramenta que usa os dados em CAD 3D para criar conteúdo gráfico dinâmico que retrate de forma clara e eficiente os seus projetos. E aí, como eu já falei, você pode fazer ilustração, pode fazer instruções, manuais, marketing promocional, tudo com essa ferramenta. E ele é totalmente associativo com o CAD 3D e o operador dele não precisa ter conhecimento nenhum do CAD e conhecimentos técnicos. E os conteúdos que ele gera, que ele pode gerar através das ferramentas que eu mostrei para vocês, e tem muitas outras ferramentas, gera um conteúdo com ampla gama de informações técnicas. Então, pessoal, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês. Depois do vídeo eu vou estar aqui para as dúvidas.
Quem quiser saber mais sobre o Compose ou o SolidWorks, entre em contato com a gente, siga as nossas redes, o nosso canal no YouTube. Esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube posteriormente e nós estamos aí fazendo muitos webinars e ainda terão muitos outros daqui 15 dias. Nós estamos programando hoje, que foi pedido de vocês sobre a lista de materiais, então também peço que vocês deixem sugestões que nós possamos fazer novos. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Estarei aqui para qualquer dúvida. Tudo bem?